A Prefeitura de Jaboticabal reduziu o subsídio do transporte para os estudantes universitários. Sem o benefício, os alunos podem ficar com os estudos comprometidos. A Ana Carolina está quase terminando os estudos na faculdade. Para conseguir realizar esse sonho, ela precisa usar o trajeto de Jaboticabal até Araraquara. O transporte de fretado de ônibus é ideal para continuar no curso. A universidade, em outras cidades, ela possibilita que nós conseguíssemos acessar outros cursos, né? Então, além das faculdades que são escassas aqui, o transporte universitário fretado, né, oferecido pela prefeitura, parte pela prefeitura, ele é importante porque faz com que a gente consiga acessar cursos distintos, que a gente consiga trazer profissionais aqui para a cidade. Mas o sonho dela e de outros alunos podem estar comprometidos. Em janeiro, os estudantes universitários de Jaboticabal receberam a notícia de que o subsídio do transporte fretado será alterado. O benefício, que até ano passado cobria 70% dos custos, a partir desse semestre será reduzido para 50%. No trajeto que ela realiza, por exemplo, no segundo semestre de 2024, teve um gasto total de R$ 1.196. Com a nova mudança, a partir de 3 de fevereiro, o valor total do semestre com transporte será de R$ 2.105. Os trajetos de Jaboticabal para Matão, Barretos, Taquaritinga, Ribeirão Preto e Bebedouro também devem ficar mais caros. As parcelas do semestre variam de R$ 220 até R$ 433. A gente tem R$ 420 por mês, no meu caso de Araraquara, a gente vai pagar R$ 420 por mês e fica insustentável, né? Porque eu, por exemplo, eu ganho menos de um salário mínimo com o meu estágio e é praticamente metade do dinheiro que eu tenho, né? É muito difícil. Na minha casa mesmo, eu e mais um irmão, e assim, meus pais pagariam R$ 800 por mês de ônibus. A decisão gerou indignação com quem depende do subsídio para continuar os estudos. Até um abaixo-assinado foi feito e conta com mais de 1.000 assinaturas. Segundo os estudantes, eles buscam uma conversa com o prefeito, mas até agora eles não conseguiram. Foi uma movimentação bem difícil. Desde sexta-feira a gente está mobilizado, porque a gente foi informado pela empresa de transportes, então, que ia aumentar o valor. Então a gente foi orientado por eles. E tentamos entrar em contato na sexta-feira mesmo, no dia 17, com o prefeito, mas ele não nos respondeu. A mudança acontece depois da aprovação de uma nova lei que foi discutida na sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Jaboticabal, no dia 9 de dezembro de 2024, e sancionada pelo prefeito no dia seguinte, e entrou em vigor no dia 1º de janeiro deste ano. De acordo com esse advogado especialista em direito público, a prefeitura tem algumas obrigações a serem seguidas. A municipalidade tem como responsabilidade principal garantir a eficiência e a eficácia do serviço prestado. Apesar de ser prestado por uma empresa terceirizada, parte desse serviço é pago subsidiado com dinheiro público, ou seja, ela precisa acompanhar desde o início até o final da execução do serviço, mesmo tendo parcialmente um valor do mercado privado. Por quê? Porque é um serviço público. Para tentar pressionar um diálogo e até mesmo revogar a decisão da lei, os alunos organizaram uma manifestação. Ainda de acordo com os estudantes, a informação sobre a mudança do valor do subsídio veio através de uma ligação da empresa terceirizada, que presta o serviço de transporte. Para o advogado, a decisão não foi a mais assertiva. Houve uma falha neste procedimento, no planejamento, porque a empresa ela não teria legitimidade para negociar com os estudantes. A legitimidade para intermediar e conduzir essas regras, essa negociação, caberia ao chefe do executivo através de sua equipe. É uma função da administração, porque existem recursos públicos empenhados nessa situação. Logicamente, a empresa deve participar desse diálogo, participar dessa negociação, mas ela assumiu uma responsabilidade que não é dela. Para quem depende do subsídio para continuar os estudos, o poder público precisa dar uma atenção nesse caso. Eu espero uma resposta o mais rápido possível, que pelo menos volte esses 70% para continuar, né, o avanço da nossa educação. Já pagamos tantos tributos, principalmente no começo de ano, tantos impostos que são cobrados da gente,
E o pior, né, a gente não vê o retorno. Os estudantes que se sentirem lesados ou sentirem falta de transparência precisam urgentemente, primeiro, abrir um diálogo com o Poder Executivo, visando essa intermediação e a solução dos problemas, e que se tenha transparência nessa negociação, poderão ainda, caso não seja resolvido, buscar auxílio, tanto da Câmara Municipal, os vereadores, Ministério Público e, nesse caso, por existir uma relação de consumo, os órgãos protetores ao consumidor. Edson Ferreira, de Jaboticabal, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Jaboticabal disse em nota que, conforme a lei, o subsídio para o transporte de alunos será de até 50% do valor do contrato, conforme a lei orçamentária anual. Informou ainda que o benefício não será cortado e sim retornará momentaneamente para os 50% que eram pagos aí pelos alunos até 2022. José Eduardo Oliveira, educador, conosco a partir de agora ao vivo no nosso canal digital. Bem-vindo aqui, Zé Eduardo, mais uma vez. Zé, é uma ferramenta importantíssima, né? Quando a gente fala desse subsídio, ainda mais para o transporte universitário de alunos que, obviamente, estudam em outras cidades e não as suas oriundas, né? Muito boa tarde, bem-vindo aqui. Boa tarde, André. Eu que agradeço. Pois é, uma notícia triste que a gente recebe justamente na semana em que a gente comemora o Dia Internacional da Educação. Parece que a Prefeitura, eu acho que é bom a gente ficar de olho nisso, parece que existe uma responsabilidade compartilhada, não só do Poder Executivo, mas também do Poder Legislativo, que fez essa proposição da lei e que depois foi sancionada pelo Poder Executivo. Então, acho que cabe à população, esses estudantes, essas famílias, cobrarem nessas duas instâncias também, né? Porque, como a nossa entrevistada disse, é nesse momento é que o munícipe vê, de alguma maneira, o quanto ele paga de imposto e o quanto ele tem ou não tem de retorno. Então, isso, de alguma maneira, vem mostrar que parece que esse novo ciclo do Poder Executivo não está preocupado, né, com a formação da sua juventude, com a formação da mão de obra especializada, que toda a economia, para se desenvolver, precisa. Então, a gente fica triste, né, e roga de alguma maneira aqui para que o Poder Executivo olhe isso com um pouco mais de carinho. E é um subsídio que realmente ajuda, né, Zé? Porque a gente sabe que alguns são bolsistas, mas outros têm que pagar suas mensalidades, isso lá no final do mês vai pesar, né? Exatamente, André. Tomando como ponto de partida que a maioria dos estudantes não tem um meio de sustento, né? A maioria conta basicamente ou com a ajuda da família, sobrecarregando as contas, né? A finança doméstica, ou através de algum estágio, ou através de alguma bolsa. Então, qualquer valor que vá, de alguma maneira, aí, ser acrescido nesse custo, nesse traslado, vai impactar na economia daquela família, na economia daquele estudante. Isso vai, de alguma maneira, poder estimular a evasão desses universitários da universidade, ou que ele tente, de alguma maneira, compensar se alimentando de maneira mais deficiente. Ou seja, né, tem um jargão da OCDE que todo mundo menciona que gasto com educação não é gasto, é investimento. E a própria OCDE coloca que para cada $1 que se investe em educação a longo prazo se retornam $8 para a economia. Então, acho que o prefeito, o Poder Legislativo também não estão olhando para isso. A formação de uma sociedade com um nível educacional, um nível de escolaridade mais alta, impacta na saúde do município, na arrecadação do município, na economia do município. Quer dizer, deixa esse cidadão, deixa esse jovem mais empoderado para fazer justamente uma Jaboticabal mais também empoderada. Então, investir na educação desses jovens é investir na própria cidade. Isso vai, de fato, pesar no orçamento desses estudantes. Muitos ali são estagiários, recebem, então, uma bolsa auxílio, né? Como eu disse, às vezes tem que pagar já uma mensalidade que é alta. E aí, numa conta que uma das estudantes faz aqui, o que ela gasta semestralmente vai passar dos 1.000 e alguma coisa para mais de R$2.000. Aí, de fato, vai pesar. A gente está falando em, talvez, até um abandono, né? Dos cursos superiores aí. Exato, André. Eu acho que o Poder Municipal poderia ter pensado em outras situações.
Isso já é uma parceria público-privada, né, uma PPP, muito provavelmente a parceria entre o Poder Executivo e a empresa que faz o transporte de ônibus. Eu acho que através de 2 secretarias, ou até mais, Secretaria Municipal de Transporte, a própria Secretaria Municipal de Educação, poderiam ter, de alguma maneira, interferido, buscado recursos paralelos para poder, de alguma maneira, não onerar os cofres públicos, mas também, de alguma maneira, não onerar financeiramente os estudantes. Então, achei que faltou um pouquinho de vontade política para resolver tudo isso, porque empurrar o corte de gasto para a população, sucatear serviço público, sucatear o transporte público dos estudantes, não é uma maneira de você economizar dinheiro e, mesmo assim, que seja para garantir aí o cumprimento da lei de orçamento anual do município. Essa lei, né, que fez toda essa mudança, foi aprovada no comecinho de dezembro, agora nós já estamos em janeiro, é uma nova legislatura, esses vereadores foram empossados no dia 1º de janeiro, valeria receber uma comissão desses estudantes, né, Zé? Tentar um acordo, talvez propor um projeto que volte a ser o que era antes, mas não pode deixar esses estudantes sem uma explicação. Eu acho, exatamente. Acho que essa dica que você está dando, deixo essa dica para os estudantes também, de eleger ali entre eles, entre uma liderança, estabelecer uma comissão com representantes dos estudantes, representantes também das famílias, né? E, de alguma maneira, bater na porta desses vereadores, bater na porta do prefeito, mesmo que, de alguma maneira, eles venham a dificultar o acesso, a conversa e o diálogo, e insistir, né? E cabe nós aqui, como sociedade civil, como imprensa, também Ministério Público, está acompanhando esse processo como um todo, porque isso é muito importante, né? Nenhuma economia, nenhum município, nenhum estado, nenhuma nação, nenhuma pessoa, nenhum indivíduo se desenvolve sem que a educação se desenvolva primeiro. Então é preciso sim olhar com mais cuidado, com mais carinho, falta essa política pública, falta essa vontade política justamente de investir em Jaboticabal. Investir nesses estudantes é investir em Jaboticabal. É isso aí, a gente espera uma solução por parte do Legislativo, da Prefeitura, afinal, é preciso sempre investir na educação. Zé Eduardo Oliveira, agradeço a sua presença aqui, meu querido, um grande abraço, boa semana para você, viu? Para vocês também, bom trabalho. Até mais.